Bom dia! Fale sobre o juízo de Deus. Hoje, Atos 24. Daqui a pouco, meio-dia, esteja conosco. A oração da tarde, tá bom? Então, Paulo estava preso em Cesareia, estava sob a custódia de Félix. Por quê? Porque o comandante romano em Jerusalém, Cláudio Lícias, ele enviou Paulo para Cesareia porque os judeus queriam matar Paulo. Então, Félix decidiu esperar os acusadores chegarem para fazer o chamado processo formal de acusação contra Paulo. Atos 24:1. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas por seu providente cuidado notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, eu peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Porque tendo nós verificado que esse homem é uma peste e promove desordem entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobreveio o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grave violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de nós que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Percebeu que os judeus levaram um promotor, o Tértulo, um promotor profissional, com retórica, né, para se dirigir ao governador juiz. Félix era um governador juiz, ou seja, um político juiz. Olha que tragédia, né? Por quê, pastor? Se ele era político, ele tinha que se preocupar com o anseio dos grupos que ele estava governando. Então, é difícil imaginar um julgamento justo quando o juiz também é político. Isso aí fica aí fica um alerta para a gente. Hoje a nossa Suprema Corte, o STF, que é uma corte constitucional, ela é uma corte política, não é? E imagina, juízes políticos julgando, ou seja, tendo que pensar em seus grupos, em suas ideologias, etc., ao invés de somente a lei, né? Somente a lei resguardar, a Constituição resguardar. O que a gente tem visto no Brasil hoje, essa bagunça que se tornou a nossa Suprema Corte. E lá estava Félix, político, governador e juiz. E aí o promotor Tértulo, certamente contratado pelos judeus para usar da retórica para convencer Félix, acusou Paulo formalmente. Aí vem o versículo 10. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse. Aí Paulo, ele próprio, se defendeu. Detalhe, Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Ele tinha boa retórica. Ele sabia muito bem se apresentar ao juiz político. E aí Paulo diz: sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho, que é o nome primitivo do cristianismo, a quem
a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes o têm, de que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. E aí Paulo está fazendo sua defesa. 17. Depois de anos vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações se tivessem alguma coisa contra mim. Aí Paulo fala, olha, foi uns judeus lá de Efésio que veio fazer agitação, eles deveriam estar aqui. 20. Ou então que esses homens que estão aqui digam que crime acharam em mim. Por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio, salvo essas palavras que clamei, estando entre eles, hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Paulo usou de sabedoria ali, porque sabia que havia um conflito entre os saduceus e os fariseus, e ele percebeu que o julgamento que o sumo sacerdote iria imprimir, o Ananias, seria um julgamento injusto, então ele provocou ali uma agitação para ser julgado de algum modo, não ser julgado por aqueles judeus injustos. 22. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo, quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então, o Félix retornou Paulo para a prisão, dizendo que esperaria o comandante romano vir trazer também o seu depoimento, deixou Paulo preso ali no palácio do governo e ele podia receber seus companheiros ali. Aí vem o 24. Passado alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Jesus Cristo. Então, o governador pagão queria ouvir falar sobre Jesus Cristo. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo que virá, Félix ficou com medo e disse, por agora, você pode retirar-se e quando eu tiver oportunidade mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe desse dinheiro, por isso chamando-o mais frequentemente conversava com ele. 2 anos mais tarde Félix teve por sucessor Pórcio Festo e como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Tá vendo? O governador político, para fazer a vontade dos judeus, manteve Paulo encarcerado em Cesareia por 2 anos. Olha que tipo de julgamento injusto o apóstolo não teve que se submeter. Mas tem um detalhe aqui. Félix ouviu falar de Jesus, mas Félix também ouviu falar do juízo final. Você quer saber de uma coisa importante? Ninguém vai valorizar o evangelho, que é boa notícia, se antes não ouviu uma má notícia. Para as pessoas, a morte de Jesus não tem significado nenhum sem o juízo final. Você quer que eu facilite aí essa reflexão? Você chega perto de uma pessoa e diz assim, olha, Deus te salva em Jesus Cristo. Aí a pessoa olha para ele e fala assim, salvar de quê? De quê? Eu estou nessa vida, se ele tiver numa vida boa, eu estou numa vida achando que é vida boa. Eu acho minha vida boa, salvar de quê? Ou se a pessoa está vivendo uma vida ruim, eu estou numa vida ruim, mas Deus vai me salvar de quê? Entende? Boas notícias de salvação só são boas notícias de salvação se antes vier uma má notícia. Pastor, e qual é a má notícia? O juízo final. Todos os homens devem saber que um dia vai ter que prestar conta a Deus diante do trono branco. Todos os homens devem saber que quando morrer, eles podem, sem Jesus, eles vão para o inferno. E do inferno, depois eles estarão diante de Deus, prestando conta de suas obras. E até mesmo as boas obras têm mancha de rebelião, e as boas obras não podem justificá-los diante de Deus. E a condenação eterna é certa.
Depois que as pessoas sabem das más notícias, aí é que a boa notícia se torna boa notícia. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Deus se fez humano, viveu a vida que nós não conseguiríamos viver para nos representar diante de Deus, morreu a morte no nosso lugar, recebendo a condenação no nosso lugar. E quando nós depositamos a fé nessa boa notícia, que Deus também ressuscitou dentre os mortos e hoje vive para nos dar a ressurreição de vida eterna e de vida nova, essa boa notícia eu trago para você. Você não vai ser condenado diante do juízo final. Tá vendo? A boa notícia só é boa se tiver também a má notícia. E a má notícia foi a má notícia que fez Félix ficar com medo. Quero te fazer uma pergunta. Você tem medo do juízo final? Você tem medo do inferno? Você não terá medo do inferno e nem do juízo final se a sua vida está entregue a Jesus Cristo. Amém? Deixa o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. Nos comentários, deixa o seu pedido de oração. Compartilha com quem você ama, se inscreva se for a primeira vez e deixa todas as notificações acionadas. Vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado por hoje, obrigado por essa revelação. Obrigado a Deus por mostrar que um governador romano pagão teve medo quando ouviu falar do juízo final. Ó Deus, para que as boas notícias sejam boas, precisam também vir as más notícias. E a má notícia é: todo homem vai ter que prestar conta diante do Senhor no juízo final. Mas aqueles que tiverem sido justificados por Jesus na cruz do Calvário, estes não terão que pagar nada ao Senhor. Ó Deus, que todos os meus espectadores, suas ovelhas, possam entregar a vida ao Senhor e possam se encontrar justificados com seus pecados pagos pelo Senhor. Eu sei que tudo aquilo que aconteceu na cruz, todos os créditos de Jesus só são aplicados na minha vida quando eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Que assim seja sobre essa ovelha. Ó Deus, também peço a paz sobre o lar dessa ovelha. Eu peço a Deus, em um nome de Jesus, que o Senhor guie cada uma dessas ovelhas aos teus pés, confiante e esperançosos. Que assim seja. Amém e amém. Amém? Daqui a pouco, meio-dia, viu? Nosso encontro na oração da tarde, programa Renove. Deus abençoe, graça e paz.